Então, pessoal, CESP sempre vai ser uma prova boa. Não é difícil demais, não é fácil demais, é treinável. E no português, eu garanto a vocês, dá para gabaritar, tá? Então, isso é sempre uma questão que eu acho que é muito importante. É possível gabaritar o português, é só o aluno se organizar ali, treinar o máximo possível. Então, aqui nós estamos na prova do Ministério da Economia, é uma prova do finzinho, todo mundo me vendo, isso mesmo, do finzinho do ano passado, então uma prova bem recente. E aí nós vamos trabalhar essa prova aqui. Algumas das primeiras incursões pelos mundos paralelos ocorreram na década de 50 do século passado, graças ao trabalho de pesquisadores interessados em certos aspectos da mecânica quântica. Então, aqui a gente já sabe que o tema central do nosso texto, né, vai ser a mecânica quântica. Teoria desenvolvida para explicar os fenômenos que ocorreram no reino microscópio dos átomos e das partículas subatômicas. Quer ver uma coisa que o CESP já adora perguntar? Ele gosta de perguntar se você pode substituir, por exemplo, o travessão por parênteses. No caso aqui tinha que ser um par, né? Lógico, parênteses. Ou uma vírgula. Então, eu poderia substituir o travessão por uma vírgula e eu poderia substituir o travessão, né, por parênteses. É uma substituição que o CESP geralmente cobra. Se ele falar que o travessão confere um pouco mais de ênfase ao trecho, é verdadeiro, só que não altera o sentido, tá? Então, algumas das primeiras incursões pelos mundos paralelos ocorreram na década de 50 do século passado, graças ao trabalho de pesquisadores interessados em certos aspectos da mecânica quântica, que a gente já sabe que é o nosso tema. Teoria desenvolvida para explicar os fenômenos que ocorreram no reino microscópio dos átomos e das partículas subatômicas. E aqui os subatômicas escrito certinho, sem hífen, né? Sub só vai ter hífen com H, B e R, não é isso? Esse quezinho é um pronome relativo. Se o CESP, por exemplo, propusesse colocar uma vírgula aqui e alterar o sentido, você vai pensando nisso tudo, que você já sabe que são coisas que o CESP tem o hábito de cobrar. A mecânica quântica quebrou o molde da mecânica clássica. Então, ele está falando de duas aqui. Que A antecedeu. Então, esse A aqui, ó, antecedeu a mecânica quântica. Então, a mecânica clássica antecedeu a mecânica quântica. É uma questão de referenciação, o CESP sempre cobra isso. Ao afirmar o conceito de que esse ao afirmar aqui, ó, ao mais infinitivo, é uma relação de tempo, isso também é sempre cobrado. O conceito de que as previsões científicas são necessariamente probabilísticas. Podemos prever a probabilidade de alcançar determinado resultado ou outro, mas, em geral, não podemos prever qual deles acontecerá. Então, aqui, ó, a gente sabe que vai ter um resultado ou outro, mas, em geral, uma contraposição, não podemos prever qual deles prevalecerá. No fundo, a gente não sabe a resposta. Essa quebra de rumo com relação a centenas de anos de pensamento científico já é suficientemente chocante, mas há outro aspecto da teoria quântica que nos confunde ainda mais. Então, só pensando aqui, se confunde mais, quer dizer que esse daqui já confunde. Deixa eu pôr um vermelho aqui. Então, há outro aspecto, né, dessa teoria que nos confunde ainda mais. Então, vamos ver que outro aspecto que é esse. Embora desperte menos atenção. Então, confunde mais, só que desperta menos atenção. Depois de anos de criterioso estudo de mecânica quântica e depois da acumulação de uma pletora de dados que confirmam suas previsões probabilísticas, ninguém até hoje soube explicar por que razão apenas uma das muitas
resoluções possíveis de qualquer situação que se estude, torna-se real. Então, você sabe que existe um conjunto finito de possibilidades, que é o que a gente está chamando de probabilidade, uma coisa ou outra. Mas tem um fato mais curioso, é que apenas uma vai ser o resultado, e ninguém sabe explicar isso. Quando fazemos experimentos, quando examinamos o mundo, todos estamos de acordo com o fato de que deparamos com uma realidade única e definida. Contudo, mais de um século depois do início da Revolução Quântica, não há consenso entre os físicos quanto à razão e à forma de compatibilizar esse fato básico com a expressão matemática. Então, a gente sabe que a realidade vai ser única e definida, que é isso daqui, né? Mas a gente não sabe compatibilizar isso com um cenário logístico e matemático, beleza? Bom, lemos o texto. No CESP, gente, essa leitura, vou ler 10 vezes o texto, não costuma fazer sentido, sabe por quê? As referências lá, elas vão ser muito positivas para a gente voltar ao texto. Aqui, em especial, o CESP fez uma brincadeirinha que eu não gostei muito, não. As perguntas, elas versaram sobre os períodos do texto. Então, o CESP, em vez de colocar uma referência de linha, ele colocou períodos. Então, o menino tem que dividir certinho. Período começa com letra maiúscula e termina com ponto final. Então, foi olhando, para lá, o primeiro período. Aí, segundo período do texto, ó. Então, ele foi pontuando períodos. Deixa eu só usar o marca-texto verde, que aí a gente divide melhor. Então, aqui nessa prova, o CESP foi perguntando sobre períodos, aí você tem que ter só um cuidadinho para não comer nenhum, porque senão depois você não acha o que ele pediu. Né? Período começa com letra maiúscula, tem que ter um sentido completo, diferentemente da oração, né? Então, ele foi basicamente trabalhando períodos do texto, tá? Aí você vai ver isso pelas questões. Aí, tô lá na nossa primeira questão, vou colocar um quadradinho aqui, que vocês vão me vendo que cabe. Acerca das ideias e dos sentidos do texto, julgue os próximos itens. De acordo com o texto, um aspecto da teoria quântica que recebeu menor atenção é a singularidade do real. Singularidade do real quer dizer exatamente que o real é único. Então, basicamente, aqui, ó, uma realidade única e definida. Então, se a gente parar para voltar no texto, no CESP eu sempre falo assim, gente, a resposta está no texto, não aceite de outra forma. A resposta estará no texto, tá? Então, aqui a gente tem a singularidade do real. O real é único e é isso que a gente tem que avaliar dentro do contexto, beleza? Então, de acordo com o texto, um aspecto da teoria quântica que recebeu menor atenção, só que ele está falando que recebeu menor atenção, é a singularidade do real, confrontada com a infinitude de possibilidades. Ele fala que existem várias opções, então só voltando aqui, ó. Aqui é a opção, ó, podemos prever a probabilidade de alcançar determinado resultado ou outro. Isso é o que a gente está chamando de opção. Mas, em geral, não podemos prever qual deles acontecerá. Essa quebra de rumo com relação a centenas de anos do pensamento científico já é suficientemente chocante. Mas há outro aspecto da teoria que nos confunde ainda mais, só que ele fala que é menos estudado, ó, embora desperte menos a nossa atenção. Então, recebe menos atenção a singularidade do real se confrontada com a infinitude das possibilidades, certo? E os textos no CESP nunca serão textos fáceis, né, gente? Vão ser textos que vão requerer ali de vocês um mínimo de compreensão mesmo. Tem que treinar partindo desse pressuposto. Vou no quadradinho. Então, certíssimo isso aqui. 2, eu tenho o seguinte. No primeiro período do texto, a locução graças a introduz o resultado. Vamos pensar, graças dá uma ideia de causa, né? Então, o conector, então, tá falando assim, introduz o resultado das incursões pelos mundos paralelos na década de 50 do século passado. Na verdade, introduz causa e não o resultado, né?
graças ao trabalho de pesquisadores interessados em certos aspectos da mecânica quântica, né, desenvolveu-se essa teoria, devido ao trabalho deles. Então, na verdade, a gente tem uma relação de causa e não de consequência. Logo, o item está errado, beleza? Infere-se da afirmação: a mecânica quântica quebrou o molde da mecânica clássica. No segundo período do texto, que a mecânica quântica subverteu paradigmas da mecânica clássica. Aqui é uma inferência simples. Subverteu, rompeu paradigmas, quebrou, subverteu. Está na moda agora a palavra disruptura, né? Então, houve uma disruptura entre a mecânica quântica e a mecânica clássica. Então, subverteu no sentido de quebrou o molde, paradigmas. Vocês conseguem entender que isso aqui foi uma questão de vocabulário? Mais especificamente, no nível da paráfrase. Então, o item está correto. Subverteu, quebrou aí paradigmas da mecânica clássica. Questão 4. De acordo com o texto, apesar de a mecânica quântica, se o CESP pedisse para juntar, não pode, eu corrijo isso na redação de vocês direto. De acordo com o texto, apesar de a mecânica quântica já ter estabelecido teoricamente o caráter probabilístico dos cálculos científicos, isso ele fala no texto, né? Existe esse caráter probabilístico, vai ser uma coisa ou outra. Ainda há controvérsias acerca da tradução desses princípios em termos matemáticos. Isso está no finzinho do texto, ó. Se quiser, a gente volta lá ao texto para você ter essa certeza. Vamos lá. Isso aqui é só para você não ficar passando um monte de tela comigo. Olha lá. Aqui a gente já sabe que a mecânica quântica quebrou o molde da mecânica clássica, beleza? Ao firmar o conceito das previsões científicas, que é a probabilidade, são necessariamente probabilísticas. Então, a parte 1 do item está falando isso, que a mecânica quântica quebrou paradigmas e fez isso aqui, beleza? Aí, no finalzinho do texto, ó, quando fazemos experimentos, quando examinamos o mundo, todos estamos de acordo com o fato de que deparamos com uma realidade única e definida. Contudo, mais de um século depois do início da revolução quântica, que é a mecânica quântica, não há consenso entre os físicos quanto à razão e a forma de compatibilizar esse fato básico com a expressão o quê? Matemática. Então, ele está falando o seguinte: a mecânica quântica ainda não conseguiu ser associada à linguagem matemática. Então, basicamente, ele traz essa informação aqui para o texto também, né? A mecânica quântica não foi alinhada ainda em princípio matemático. Então, aqui, ó. Apesar de a mecânica quântica já ter estabelecido teoricamente o caráter probabilístico dos cálculos científicos, está no texto, ainda há controvérsias acerca da tradução desse princípio da mecânica quântica em termos matemáticos. Ok, verdadeiro também. E os dois pedacinhos estão em partes diferentes do texto, o que pode, obviamente, gerar um pouco mais de dúvida, né? E é isso, tem que fazer. No texto, no terceiro período, o adjetivo determinado está empregado com o mesmo sentido de decidido. Tá, vamos pensar nas possibilidades desse adjetivo considerando o contexto. Então, tem que voltar lá no texto e eu tenho que achar o terceiro período, que foi o que eu falei. Nesse caso aqui, o CESP, para ser gente boa, em vez de ele dar a linha, ele resolveu mudar a modalidade e pedir por período. Mas isso aí não faz diferença também não. Vou pegar só um outro aqui, ó, azulzinho. Primeiro, segundo, terceiro período do texto. Então, você tem que achar a palavra decidido para trabalhar, beleza? Essa quebra de rumo com relação a centenas de anos do pensamento científico já é suficientemente chocante. Mas há outro aspecto da teoria que nos confunde ainda mais, embora desperte menos atenção.
Cadê o meu decidido? Que eu pulei algum período. Deixa eu ver qual período que eu pulei. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui. Podemos prever a possibilidade, então, na verdade, está nesse daqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro. Podemos prever a probabilidade de alcançar determinado resultado ou outro. É um resultado decidido, gente? Faz sentido? Não, né? Determinado resultado ou outro é um resultado possível, variado, e não decidido, definido, né? Aqui, ó. Alcançar determinado resultado ou outro. Beleza? Primeiro, segundo, terceiro período do texto. Tem que deixar esses períodos marcadinhos, senão a gente não acha a palavra. Então, aqui, ó, o adjetivo determinado está empregado com sentido de decidido? Falso, né, gente? Por que que é falso? Na verdade, determinado no sentido de um resultado possível. Que ele fala assim, ó, determinado resultado ou outro. Então, trata-se de um resultado possível e não de um resultado específico, decidido, definido, né? Então, nesse caso aí, a gente tem que a alternativa está inadequada, beleza? Então, essa que vai ser a nossa ideia aqui. Questão 6, eu tenho lá assim, ó, com relação aos aspectos linguísticos, julgue os itens a seguir. No segundo período do texto, o termo a gente até fez isso aqui, que a antecedeu, faz referência à mecânica quântica. Então, nós, na hora em que estávamos lendo o texto, a gente já tinha até marcado essa referência, ó. Então, aqui no nosso texto, segundo período, a mecânica quântica quebrou o molde da mecânica clássica, que a antecedeu. Então, esse A aqui antecedeu a mecânica quântica. Então, a mecânica clássica antecedeu a mecânica quântica, logo, minha questão número 6, que é uma questão de referenciação, está correta também. Então, questão 6, certa, né? Aí depois, aqui a gente vai fazer umas revisõezinhas. No quinto período do texto, o vocábulo suas, em suas previsões, tem como referência pletora. Na verdade, é a referência à mecânica quântica. Então, outra questão de referência. O ideal, nesse caso, é, obviamente, voltar ao texto, porque se você não volta, você não vai ter essa referência aqui bem associada, né? Então, a pessoa voltou aqui, quinto período do texto começa aqui, beleza? Aí você vai ter uma noçãozinha, só para vocês terem uma... Aí você foi lendo, científico, mas há outro aspecto da teoria quântica que nos confunde ainda mais, embora desperte menos atenção. Depois de anos de criterioso estudo da mecânica quântica, já está aqui também de novo, e depois da acumulação de uma pletora de dados que confirmam suas previsões da mecânica quântica, tá vendo? Então, nesse caso, a referência é mecânica quântica e não pletora de dados. Então, suas previsões, as previsões da mecânica quântica. Outra questão de referenciação, né? E é fazer questão e mais questão, que aí a vida muda. No quarto período do texto, a substituição de embora desperte por apesar de despertar manteria a correção gramatical e o sentido original do texto. O que é isso? Ele fez uma correspondência. Vocês já viram que no edital do CESP vem assim, equivalência de estruturas? Isso aqui é uma equivalência de estruturas e eu vou aproveitar para revisar isso com vocês. Embora desperte é uma oração subordinada desenvolvida. Apesar de despertar, é uma oração subordinada reduzida. Então, a equivalência que ele cobrou aqui foi isso aqui, ó. Oração subordinada desenvolvida
No caso aqui, ela é concessiva. E apesar de despertar, também é uma oração subordinada, só que é reduzida. E ela também é concessiva. Então, o que a gente está trabalhando aqui é a equivalência dessas duas orações. A resposta é certo, e eu vou trabalhar com vocês nesse quadrinho outras equivalências, porque você está aqui para revisar agora exatamente às 20h31, né, do dia maravilhoso que está hoje. Então, nós vamos fazer uma revisão de conteúdo aqui. E isso aqui é uma matéria que o CESP adora, tá? Eu tô com linha, tô escrevendo torto, não. Vamos fazer bonito, vamos ser perfeccionista. Não demais. Então, na nossa equivalência de orações, eu tenho o que eu chamo de formas fixas, adverbiais, com infinitivo, e eu tenho a correspondência. Então, formas fixas adverbiais e a correspondência dessas formas fixas. Então, eu tenho isso aqui, ó, ao mais infinitivo vai dar uma ideia de tempo e a correspondência vai ser um conector tipo quando. Beleza? Eu vou colocar exemplo aqui na frente. A mais infinitivo. Dá só mais um espacinho aqui, só para caber os exemplos bonitinhos. Vai dar uma ideia de condição. Se, caso, lembrando que se e caso você tem que avaliar o verbo, né? Porque as construções ficam diferentes. Aí eu tenho por mais infinitivo, dando uma ideia de causa. O CESP é malvado, é um porquê junto. Aí de vez em quando ele coloca um porquê separado, pode ser um como, né? A fim de ou para mais infinitivo vai dar uma ideia de finalidade. E aqui a gente vai usar para que, a fim de que. E aí, aqui caiu na sua prova, ó, apesar de, que é uma locução prepositiva, né? Mais infinitivo vai dar uma ideia de concessão. E vai equivaler embora, ainda que, mesmo que, outros conectores. Posso usar um com quanto, né? Um por quanto aqui na causa. Posso usar uns mais sofisticados. Nenhum problema. Já que a gente está fazendo aqui, ó, contanto que são três parecidos, que a gente confunde, né? Esses daqui a gente dá umas tropeçadas de vez em quando, aí já fica feito. Bom, então... Ai, desculpa, eu tô me tampando ali. Tampando o seu negócio. Então, basicamente, o que vai acontecer? Deixa eu ver essa pilha. Oi, oi, oi.
Basicamente, eu tenho essas formas e vou trabalhá-las aqui com vocês colocando exemplos, tá? Então, ao mais infinitivo, vamos supor que eu tivesse assim, ó, ao encontrar o rapaz, vamos colocar umas frases mais chiques. Ao aplicar a lei, vamos encontrar rapaz, não, que não está prestando, não. Ao aplicar a lei, o juiz espera a justiça. Então, ao aplicar a lei, equivale a quando aplica a lei. Foi exatamente isso aqui que o CESP perguntou. Se esse pedacinho aqui pode ser substituído por esse daqui. Você tem que sempre prestar atenção no verbo, né? Quando aplica a lei, o juiz espera a justiça. A defender o rapaz perderia a credibilidade. A defender o rapaz perderia a credibilidade se defendesse o rapaz, perderia a credibilidade. Se defendesse o rapaz, perderia a credibilidade. Então, dá também. Por mais infinitivo, né? Eu tenho uma relação de causa, então, por alimentar a alma, o amor faz bem. Aí o CESP vai lá e reconstrói a frase com um porquê separado. A menina fala assim, nossa, mas era causa. Era, meu filho, mas não era essa causa, né? Era outra causa. Porque alimenta a alma, o amor faz bem. Então, por alimentar a alma, o amor faz bem. Porque alimenta a alma, o amor faz bem. A fim de ou para mais infinitivo, indicando finalidade. Então, aqui, ó, para resolver um problema, é preciso muita paciência. Ponha paciência nisso. Então, para resolver um problema, para que um problema seja resolvido, vai colocar aqui uma passiva, né? Para que um problema seja resolvido, é preciso muita paciência, não muda nada. Apesar de mais infinitivo, embora desperte, apesar de despertar. Então, apesar de despertar o melhor de nós, o amor é perigoso. Muito perigoso, estou romântica hoje. Então, apesar de despertar o melhor de nós, embora desperte o melhor de nós, o amor é perigoso. Então, nesse caso aqui, a gente tem as referências, né? Embora desperte o melhor de nós, o amor é perigoso. Apesar de despertar o melhor de nós, o amor é perigoso. Eu troquei a oração que era reduzida de infinitivo pela sua forma desenvolvida. Realmente é um conteúdo que o CESP explora bastante. Basta ele encontrar uma oração reduzida na prova, que ele faz esse joguinho aqui com possibilidades de sentido variadas. Aqui eu já estou revisando todas,
Fica mais legal, né? Então, beleza, conteúdo revisado. Equivalência entre orações. Aí a gente continua, vamos para a nossa questão de número 9. Então, na questão 9, no trecho, com relação a centenas de anos de pensamento científico, no quarto período do texto, a substituição do vocábulo por as, manteria a correção gramatical do texto. Observe que ele nem falou sentido, né? Ele, na verdade, pegou um as singular, substituiu por uma forma plural. Quem tem relação a, né? Com relação a, então vamos supor que eu tivesse aqui, ó, com relação a pessoas desse tipo, com relação às pessoas desse tipo. Então, a e as aqui, perfeitamente colocados. Então, a gente tem uma regrinha que fala assim, ó, não se usa crase em a singular seguido de palavra plural. Então, não se usa crase em a singular seguido de palavra plural. Se o mesmo a, haverá crase. Então, eu falo assim, ó, não obedeço a leis, a singular seguido de palavra plural, não obedeço as leis. Não se referiu a pessoas ruins, não se referiu às pessoas ruins. Claro que existe aqui uma pequena alteração de sentido, mas o CESP não perguntou isso. Ele falou assim, ó, no trecho, com relação a centenas de anos de pensamento científico, no quarto período, a substituição do vocábulo a por as manteria a correção gramatical. Então, se ele perguntou correção, é para você analisar correção, simples assim. A gente vai olhar o que está pedindo. Será que está tampando? Não está tampando nada, né? Só um pedacinho de nada. Beleza? Então, se o mesmo a vier seguido de este plural, haverá crase. Questão 10, a gente tem o seguinte. Mantendo-se a correção gramatical e a coerência do texto, o trecho, depois de anos de criterioso estudo da mecânica quântica e depois da acumulação de uma pletora de dados que confirmam suas previsões probabilísticas no quinto período do texto, poderia ser reescrito da seguinte maneira. Você adora as questões de reescrita, né? Após anos de meticuloso estudo de mecânica quântica, então, criterioso trocou por meticuloso, beleza? E após a acumulação de uma superabundância de dados, então, depois da acumulação de uma pletora de dados, tá certinho, né? Que confirmam suas previsões probabilísticas. Então, o que ele perguntou foi mantendo a correção gramatical e a coerência do texto. Coerência quer dizer, alguma pequena mudança de sentido não deve ser levada em consideração, pode alterar. E aí, o que eu faria nessa questão é observar bem o vocabulário, porque foi isso que ele mexeu, né? Aqui, ó, depois de anos de criterioso estudo de mecânica quântica, e depois da acumulação de uma pletora de dados que confirmam suas previsões probabilísticas. Então, depois, após. Meticuloso, criterioso. Então, estou olhando o que trocou. Após a acumulação de uma superabundância de dados. O super já é um prefixo que você poderia pensar assim, ah, mas eu não saberia se era superabundância tudo junto.
Super só tem hífen com H e R, junto nos demais casos. Porque às vezes você podia ficar em dúvida com a tua grafia, né? Então eu falo super-herói, por exemplo, super-homem, super-regular, beleza? E o resto é junto. Então eu falo super-mãe. Se você é uma boa mãe, você é uma super-mãe. Ah, eu faço uma super dica de língua portuguesa. Eu faço uma super abundância. Que a única coisa que eu acho que poderia dar dúvida aqui vai ser esse super aqui escrito assim, superabundância. Então, super, hífen, apenas com H e R, nos demais casos, tudo junto. Beleza? Então, superabundância, super dica, supermãe. Supermãe igual supermercado. Com outras vogais, aqui ó, super interessante a revista, né? Ah, ele é um rapaz super interessante, junto e sem hífen, né? Se ele for ainda policial federal, aí é que ele é junto mesmo. Porque aí o menino domina ainda isso. Beleza? Então, o que a gente poderia revisar aqui dessa questão, porque se ela desse dúvida, era em relação à grafia de alguma palavra, porque o sentido foi mantido ali. Questão 11, eu tenho lá assim, ó. No trecho, por que razão, no quinto período, o vocábulo que poderia ser substituído por qual? Gente, essa daqui estava muito fácil, porque quando você estuda tipos de porquê, geralmente a gente até fala que o porquê separado pode ser substituído por qual razão, né? Então, essa daqui eu não precisava nem voltar ao texto. Se o menino tivesse uma referência mínima de empregos de porquês, né? Se ele soubesse isso aqui, ó. E o CESP gosta de um porquezinho. Esse porquê junto e com acento, né? Substantivo. Aceita determinante. E aceita plural também os porquês. Determinante normalmente é um artigo, né? Equivale à palavra motivo. Aí eu tenho esse porquê aqui, que ele é usado em duas situações, né? E é usado também em perguntas diretas ou indiretas. O mais comum vai ser até indiretas. Aí ele vai ser essa ideia de por que razão, por qual razão. E ele pode ser acentuado, porque isso aqui é início ou meio de frase. Vou fazer assim. Que é o mesmo caso, só que no fim de frase. Então, eu falo assim, ó. O Brasil vai mal porque faltam investimentos em educação. Com o Fundeb agora melhorou um pouquinho, apesar que a lei é antiga, né? Mas, vamos dizer assim, uma definição de valores para o Fundeb é muito interessante para a educação. A lei do Fundeb, ela tem os seus problemas, como todas as leis, né? Então, ela tem algumas arestas com as quais, por exemplo, eu não concordo, mas é uma boa lei. Então, a gente trabalhando aqui, porque então, não sabiam o porquê do conflito no país, o porquê
substantivo esse porquê aqui, né? Depois a gente tem como pronome relativo, esta é a causa por que luto, pela qual luto, né? E aqui o que caiu lá na sua prova, vou colocar mais ou menos igual a frase que estava lá na prova, ó. Não se sabe porque o resultado é único. A frase da prova é mais ou menos essa. Então, não se sabe porque o resultado é único, por que razão. E aqui, para a gente dar um exemplo legal também. Você foi embora mais cedo porque não pode, né? Tem que ficar aí até o fim comigo. Lembrem-se de que eu estou aqui por vocês. Na verdade, verdadeiro, eu estou aqui por vocês, por mim mesmo, pela faculdade da Júlia, um conjunto, mas enfim, é válido. Né? Todo dia eu falo com a Júlia, eu falo, Júlia, forma e não falte a aula, porque ou faculdade é difícil de pagar. Você foi embora mais cedo, por quê? Por que razão? Por que motivo, né? Não falte, seja uma boa médica, faça o melhor que você puder pela humanidade. A Júlia tem que fazer isso tudo, né? Então, nossa questão, voltando aqui, ó, quero substituir esse que por qual no trecho do texto. Então, o vocábulo que poderia ser substituído por qual? Claro que o ideal, gente, é voltar ao texto, tá? Vou voltar lá com vocês no 5º período do texto. Chegamos. Então, a gente tem lá um porquê aqui, ó. Vou pegar um. Então, tem lá assim, ó. Uma acumulação de pletora de dados que confirmam suas previsões probabilísticas. Ninguém até hoje soube explicar por que razão, por qual razão, apenas uma. Então, por que razão, vou trocar por qual razão. Beleza? Totalmente possível, respeitando aí a dinâmica do texto. Claro que a gente fala assim, não precisa nem voltar ao texto. Eu falo brincadeira, tá? Porque depois assim, o aluno não conferiu direito, dá alguma coisa errada. Claro que essa é uma questão que, na minha opinião, está um pouco mais simples. E aí, com uma teoria de porquê bem explicadinha, já dá para fazer. Né? Nossa teoria de porquês, bom que a gente revisou isso. Tchan, tchan, tchan. Aqui é a sua revisão. Só você dá um print. E aqui a sua questão. Logo, a gente sabe que esse item estava certo. Aí nós vamos para o 12. Na 12 eu tenho assim, ó, no 5º período do texto, a forma verbal estude expressa uma exigência. Isso aqui cobrou um negócio que chama carga semântica de verbo. Vou revisar com vocês também. Eu preciso dar uma olhada no texto, porque estude, eu tenho 2 possibilidades para ele. Por exemplo, podia ser uma frase assim, ó, estude muito. Aí, nesse caso, seria um imperativo. Né? E poderia até marcar alguma coisa de exigência. Agora, eu posso ter uma frase assim, ó, desejo que ele estude muito. Olha o que está acontecendo agora. Nesse estude, eu tenho um presente do
subjuntivo. Então, eu só vou saber se eu voltar ao texto. Presente do subjuntivo vai indicar, nesse caso aqui, desejo que ele estude muito, é uma frase que está indicando a minha vontade, o meu desejo. Então, é um enunciado optativo. Já ouviram falar nisso? É uma frase que exprime desejo. Então, o subjuntivo, ele poderia denotar dúvida, possibilidade, né? Exigência, certeza é modo indicativo. Isso aqui não vai acontecer, né? Eu teria que ter eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. O presente do indicativo não está contemplado aqui neste verbo, tá? Deixa eu só ver qual que era o período aqui mesmo. Tudo é no quinto período do texto, né? Esse quinto período está fazendo milagre. Então, no quinto período, aqui, ó. Aqui está indicando hipótese, possibilidade. Olha aqui. Eu tenho lá assim, ó. Depois de anos de criterioso estudo da mecânica quântica e depois da acumulação de uma pletora de dados que confirmam suas previsões probabilísticas, ninguém até hoje soube explicar por que razão apenas uma das muitas resoluções possíveis de qualquer situação que se estude. Então, qualquer uma que seja estudada é um presente do subjuntivo. Aqui está o conector para comprovar que era o presente do subjuntivo. E ele indica hipótese, possibilidade. Então, não está indicando uma exigência. Logo, a questão 12 deve ser considerada errada, né? Então, 12 é de estudarei para passar no próximo concurso que eu fizer, principalmente se eu souber carga semântica de verbo. Então, eu sei que no texto trata-se de um presente do subjuntivo indicando hipótese. Então, presente do subjuntivo, conotando aqui no texto a noção de hipótese, beleza? Aqui nós vamos revisar carga semântica de verbo. A gente já sabe que o modo indicativo, de uma maneira geral, ele vai exprimir certeza. Modo subjuntivo, de uma maneira geral, ele vai exprimir dúvida. Só que no caso do subjuntivo, a gente sempre tem que levar em consideração o conector, tá? Então, o sentido ele pode variar em função do conector. O modo imperativo vai indicar ordem, que vai ser a ideia da exigência, comando, né? Pode ser até um pedido, porque pode ser bonzinho, né? Beije-me agora. Eu pus comando 2 vezes, falei pedido, né? Também serve. Então, isso aqui são os 3 grandes apoios que a gente tem na semântica de verbo. Só que eu posso cobrar... E a sua questão, ela foi até simplesinha, porque ela trabalhou esse com esse, porque o verbo estude poderia estar nos 2, então o CESP falou assim, não, você vai ter que olhar como é que está a frase, né? Então, trabalhou esses 2 aqui, ó, né?
mas era dúvida, possibilidades. Voltando ao contexto, você via que o verbo estava no modo subjuntivo. E aqui eu tenho outras questões. Eu tenho presente. Presente eu costumo brincar que é o tempo de todos os tempos, né? Ele pode indicar presente, ação habitual. Vou colocar presente pontual só para você entender o que é a diferença. Saio às 20 horas hoje, presente pontual. Saio às 20 horas todos os dias do trabalho. Aí eu vou indicar um presente que a gente chama de presente habitual. Futuro próximo. Caso-me no próximo fim de semana. Futuro próximo. Passado próximo. Ele acaba de receber uma notícia. Passado histórico também pode. Em 1808, a família real chega ao Brasil. Então, posso ter axioma, conceito, ditado. E axioma, conceito, ditado, vai marcar, todos esses vão marcar a temporalidade, né, gente? Quer dizer, não vale hoje, vale para sempre. Por um ponto passam infinitas retas. É um presente que ele é atemporal, ele está fazendo referência a todos os tempos. Passados, cai muito em prova também. Você tem perfeito, que vai indicar uma ação concluída no passado. Você tem o imperfeito, que tem um pouquinho mais de possibilidades. Ele pode indicar uma ação inacabada. Ele pode indicar uma ação frequente no passado. Ou um tempo vago, impreciso. Ação inacabada, lia o livro quando ele chegou. Você não concluiu a leitura, lia o livro. Ação frequente no passado, lia Machado de Assis na infância. É uma coisa que não foi feita uma vez só, foi feita mais de uma vez. E depois um tempo vago. Era uma vez uma linda menina que passeava na floresta. Então, é um tempo vago e impreciso. E eu tenho o passado mais que perfeito. Ele indica uma ação anterior a outro passado. É uma noção de anterioridade, tá? Obrigatoriamente. Não é enfeite, né? Então, eu falo assim, ó. Ele fora visto no local antes que eu chegasse. Primeiro alguém o viu, depois eu cheguei, né? Plantara os frutos que colheu. Primeiro a pessoa plantou, depois ela colheu. Então, existe aqui uma relação bem delimitada de tempo com os passados, tá? Então, o mais que perfeito vai indicar uma ação anterior. Futuros do indicativo, também com cargas semânticas diferentes. O futuro do presente toma a ação como certa no futuro. Então, eu ganharei na loteria, tomando a ação como certa no futuro. Você será aprovado na prova, a ação como certa no futuro. E futuro do pretérito, aí a ação é hipotética. Ele seria aprovado se tivesse estudado. Aí não dá para saber que a pessoa não estudou e aí se ferrou mesmo. Aqui pode ser indicado também polidez, né? Aí a polidez tem valor de presente. Você poderia me ajudar na tarefa? Então, quando eu uso o futuro do pretérito para denotar polidez, a ideia é de presente. Isso é uma coisa também que a sua banca adora. Essas cargas semânticas, porque ela propõe substituições. Então, você tem que ter uma noção para ver as substituições propostas pela sua organizadora, né?
Então, como a gente não está fazendo nada, um esqueminha de carga semântica de verbo. Bom, o nosso verbo aqui, ele poderia ser um imperativo e poderia ser um presente do subjuntivo. Eu olhei no texto, vi que era um presente subjuntivo. Ele pegou uma forma verbal que fora do contexto eu nem saberia nem o tempo dela, né? Então transitava aqui entre essas duas possibilidades, considerando o caso concreto da sua prova, né? Tava fácil, na verdade. Na última prova da Polícia Federal, teve uma questão super interessante de carga semântica de verbo que pedia para substituir um pretérito perfeito por um mais que perfeito. Não pode. Vai dar errado aí. Imperfeito também vai mudar o sentido. 13ª questão, e essa será a última de hoje. Depois a gente tem outro texto, ó, e nós vamos fazer o próximo texto na outra aula. Eu tenho o seguinte: no trecho, deparamos com uma realidade única e definida. Esse verbo já caiu em outras provas, é muito interessante. Ele pode ou não ser um verbo pronominal. E aqui, quem segue o Instagram já viu essa dica. Eu já dei essa dica do dia várias vezes. Eu já coloquei na forma de dica e já coloquei também no verdade ou mentira. Se precisa ter o pronome, tem que ser nós nos deparamos com uma realidade ou nós deparamos com uma realidade. Esse verbo ele é aceito com ou sem pronome, tá? Então ele pode ser com ou sem pronome. Modernamente é isso. No livro Português Descomplicado também consta essa informação, beleza? Então, olha o que eu tenho. No trecho, deparamos com a realidade no 6º período, beleza? Eu tenho a supressão da preposição com aqui. Então, eu posso ter deparar-se, que é pronominal, e ele ainda pode ser pronominal regido pela preposição a, tá? Pô, ainda mais uma opção. Então, tem o verbo deparar aqui. Então, deparar-se, transitivo indireto pronominal, pede a preposição com. Então, eu posso falar, ele se deparou com um problema. Pode ser deparar, transitivo indireto, sem pronome. Assim já caiu no CESP também. Ele deparou com um problema. Menos usual, mas possível, transitivo direto, que foi isso aqui, que o CESP cobrou. Ele quer que tire isso aqui, ó. E observe que ele também não falou nada sobre manutenção de sentido. Lógico que essas construções são menos comuns na língua. Esta e esta. Só que a vida não é feita só de coisas comuns. Essa daqui é uma questão que, se você não tivesse certeza, você deveria pular. O problema é que o menino tem certeza, né? Então, no trecho, deparamos com uma realidade única e definida no 6º período. A supressão da preposição com prejudicaria a correção gramatical do texto. Observe que ele nem olhou o sentido. Não prejudicaria por causa dessa regência possível aqui, embora seja uma regência menos usual. Então, não haveria prejuízo. Beleza? A vida não é simples,
Mas, por exemplo, assim, a única questão mais chata, teoricamente falando, dessa primeira parte, porque na segunda parte tem mais gramática, é essa daqui. Então, a vida é assim mesmo. Fala, meu aluno, e aí, gostou da aula? Bacana demais, não é? Pessoal, todas as nossas aulas lá no Estudo Dirigido estão atualizadas conforme a legislação desse ano corrente, tudo atualizado, todas as resoluções do CONTRAN, todas as aulas de legislação de trânsito, as aulas de legislação também, penal, administrativo, tudo atualizado conforme o ano corrente. Por isso que o nosso Estudo Dirigido, ele é uma plataforma trabalhada dia após dia, porque cada dia nós colocamos o que é mais atual no curso para vocês. E se você acha que faz sentido demais para você uma aula igual essa, um conteúdo desse, meu convite que fica aqui para você é: venha para o Estudo Dirigido da Polícia Rodoviária Federal, seja um PRF, vamos pertencer. Como que você vai pertencer? Você entrando aqui junto conosco nessa batalha, nessa luta, no Estudo Dirigido da PRF, você vai se tornar um policial rodoviário federal. Você pode ter certeza disso. Conteúdo de qualidade, conteúdo com aulas dinâmicas, aulas quadro branco, junto com lousa, junto com tudo para você, do jeito que vocês gostam, né? Um jeito raiz, um jeito que é bacana, divertido, uma aula light, uma aula leve, que te ensina. E isso que é o importante. Você precisa aprender o conteúdo, você precisa entender o conteúdo, você precisa lembrar do conteúdo. E esse tipo de aula é um tipo de aula que foi feito para você aprender o conteúdo. Então, se você ainda não está no Estudo Dirigido, nós vamos deixar aqui embaixo, ó, o link para você. Você clica nesse link, vai lá, faz a sua matrícula no Estudo Dirigido e bora ser PRF com o melhor time do mercado. Bora! Valeu, gente, obrigado e até a próxima!